Não, você não ouviu errado. A culpa de você não ter aprendido um idioma ou não ter nem tido vontade de aprender um idioma pode ser culpa do teu professor. Por exemplo, vou contar uma historinha aqui bem íntima minha. Mas primeiro... Salut, c'est les profs barbus. Curte, pelo amor de Deus! Curte! Comenta e compartilha. Vamos ao fato de que eu dou aula de inglês há 15 anos, mais ou menos. E eu odeio inglês. Wait, what? Eu odeio inglês. Acho uma língua muito simples, muito... Mas é útil. Então todo mundo deveria falar inglês. É útil no mundo inteiro. Você se vira em qualquer lugar com inglês. Talvez não na Itália. Enfim. Fale em inglês, por favor. Fale em inglês. Mas eu tive professores não muito legais, digamos assim, de inglês. Claro, teve um ou outro que se safou, mas a maioria não era muito legal. E eu me formei em inglês, né? Terminei meu cursinho numa escola de inglês americano quando eu tinha 14 anos. E eu comecei a dar aulas aí, eu nem falava tão bem, então às vezes era aula de graça, nem cobrava e tal. E com 15 anos eu queria aprender um novo idioma, porque eu falei, pô, já falo inglês, eu quero aprender um outro idioma. E daí eu fui pegar uma aula particular numa escola, porém particular. E a professora, na verdade, o dia que eu fui lá, eu falei com a secretária que eu queria fazer aula de italiano. E daí ela falou, olha, o professor de italiano não tá aqui hoje, mas a de francês tá. Você quer dar uma olhada na aula de francês? Ela tá aqui, ela pode te atender. Deu. Ok. E fui ter uma aula de francês com a professora Yasmin Molar. Eu acho que ela já não dá mais aula. Mas ela deu uma aula tão fantástica, com os olhos brilhando, assim, sabe? Tipo, aquela paixão mesmo, que eu fiquei besta. Eu fiquei apaixonado pelo francês. E hoje, meu idioma favorito é o francês. E eu aprendi muito com ela. Eu estudei, tipo, uns 5, 6 meses com ela no Brasil, intensivão, assim, tipo, 2, 3 vezes por semana, aula particular. E eu completei o que era pra completar em um ano, em 5 meses. 5 ou 6 meses, por aí, 5 meses e uma semana, por aí, sei lá. E ela... Cara, ela me ensinava muito mais do que estava no livro. Ela passava, ó, isso aqui tá no livro, mas tem uma expressão que eles usam mais. Ó, isso aqui tá no livro, mas isso já não é usado há 200 anos, esquece. Olha, quando você ouvir tal coisa, responde tal coisa, porque é mais interessante. As pessoas vão falar, nossa, como que você sabe isso? E essas jogadas do professor gostar do que ele faz e tudo mais, incentivam o aluno a aprender, sabe? Motivam. E outro professor que eu tive, que foi muito, muito, muito bom, infelizmente tive que parar as aulas por motivos pessoais, aí, de trabalho e tudo mais. Eu estava trabalhando com aviação, né? Eu era comissário de bordo, aeromoço, flight attendant, como se quiser chamar. E eu tive que parar por um tempo, mas pretendo voltar. Foi meu professor de japonês, Lucas Abiko. Ele é incrível, é uma coisinha fofa, sabe? Tipo, ele ensinava assim, tipo, bem estilo japonês, fofinho, assim, oh, era muito legal. E ele tinha um material muito bom, que era material dele mesmo, não era de escola. E realmente era muito boas as aulas. As aulas eram, assim, corriam super bem. Eu vi que em, tipo, 2 aulas eu tava escrevendo em japonês, eu tava conseguindo fazer frases de, sei lá, 10 palavras e tudo, então era realmente incrível. Não tem o que falar. Supimpa, maravilhoso. E, e é isso. E eu vejo que eu, para muitos alunos, fui, ou tô sendo até, esse professor. Então, se você não aprendeu um idioma, ou não teve nem interesse em procurar aprender um idioma até então, pode ser culpa do seu professor. Quando for aprender um idioma, conversa com o professor antes, sabe? Faz uma chamada, se for professor particular, ou faz uma aula experimental na escola para ver como é o professor primeiro. Porque se o professor for uma pessoa legal, for uma pessoa de gente boa e tudo mais, você vai aprender melhor, você vai querer aprender, você vai querer mostrar para aquele professor que você está aprendendo e que ele está fazendo um bom trabalho. Você aprende muito melhor. E se o professor realmente for um professor de coração, ele vai querer que você aprenda, ele vai se esforçar
com tudo que ele tem para que você aprenda. Aprenda bem, aprenda rápido, aprenda com consistência. Porque o teu sucesso é o sucesso dele também. E ele vai se sentir muito orgulhoso de ti. Então, procure bons professores para aprender o idioma. Não só idioma, né? Qualquer coisa.